Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo e das nossas ferramentas. E se você está começando agora nesse mercado, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. Na entrevista de hoje, os nossos convidados são Moise Politi, Marcos Ayala e Frederico Porto, que são gestores e consultores de fundos imobiliários. Tudo certo aí, Moise? Tudo certo, obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Legal, então também agradeço a participação de vocês, Moise, Marcos, Frederico Porto, né, que é da REC, depois a gente vai explicar aqui as diferenças. Queria agradecer também aqui a Bruna Pacheco, do UBS, por ter auxiliado nessa entrevista, o João Pado aqui também do Clube FI, auxiliando aí nosso estúdio em São Paulo. Então, você que é cotista, né, hoje o nosso assunto é sobre o fundo XP Corporate Macaé, né, que opera sob o código XPCM11. Então, você que é cotista, então preste atenção, né, para não perder o prazo de votação, né, que é o nosso tema de hoje, nos próximos dias, né, você tem até o dia 5 de junho, depois a equipe aí vai esclarecer todas essas dúvidas, mas, em resumo, nós vamos tratar aqui, né, do assunto que no dia 5 de abril, né, a Rio Bravo, que é atual administrador do fundo, divulgou uma consulta formal, né, propondo, então, a modificação, a substituição dos principais prestadores de serviços, né, então entrariam aí a BRL e o UBS, REC Gestão de Recursos, que é justamente, né, os profissionais que estão aqui, que vão se apresentar, falar do fundo, para que você, cotista, então, possa entender esse processo todo de mudança e tomar a sua decisão. Né? Então, todas essas dúvidas vão ser esclarecidas nessa entrevista. Então, primeira pergunta, claro, todo o cotista investidor, né, hoje, do XPCM11, então quer entender para votar, quer conhecer a equipe. Então, Moise, começando por você, né, eu sei que você tem uma grande experiência no mercado de fundos imobiliários, então falasse um pouco mais da tua experiência e também depois o Marcos e o Frederico. Ok, então, eu sou Moise Politi, eu quando era acionista, sócio do Banco Orinvest, em 1997, tive a ideia de abrir um negócio, inaugurar, fundar uma plataforma de gestão de fundos de investimento imobiliário. Na época, ninguém fazia esse tipo de trabalho, então a nossa ideia era fazer a ligação entre o mercado de capitais e o mercado imobiliário. Em 98, fundamos a plataforma Brazilian Finance, que tinha a Brazilian Mortgage, Brazilian Securities, que era a securitizadora, a Brazilian Capital, uma gestora de fundos também, e tivemos uma jornada com muito sucesso. Fizemos o primeiro fundo de investimento imobiliário para investidores de varejo, em 99, o fundo de investimento do Shopping Pátio Higienópolis, com muito sucesso, e a partir daí a nossa trajetória como consultores e administradores de fundos imobiliários teve muito sucesso, a ponto de nós sermos responsáveis por mais de 54 fundos de investimento imobiliário, 15 bilhões de reais de fundos geridos por nós, que a plataforma foi vendida para o BTG Pactual e para o Banco Pan em 2012. Então, a partir de lá, a equipe migrou para o BTG e Pan para continuar fazendo a gestão dos fundos, até que, em 2015, nós nos desligamos, iniciamos a REC, Real Estate Capital, que é uma consultora e gestora de fundos de investimento, principalmente imobiliários, e a Real Estate Capital, que tem o know-how, o track record, a experiência de gerir fundos de investimento imobiliário, foi contratada pelo Banco UBS, do Brasil, para que ela fosse a prestadora exclusiva de serviços de consultoria e gestão de fundos imobiliários para a clientela UBS no Brasil, em caráter de exclusividade. Então, a Real Estate Capital é uma gestora independente, que é detida pelos seus profissionais, pelos seus colaboradores, e que, por sua vez, tem um contrato de serviços exclusivos no Brasil,
para a clientela do UBS. Então, e aqui ao meu lado, o Marcos Ayala trabalhou comigo na Brazilian, Frederico Porto também, trabalhamos juntos. Então, nós agregamos uma experiência de longa data, com muita experiência em fundos imobiliários, BC Fund, Max Invest, VBI, uma boa parte dos fundos listados na Bovespa, ou na B3 hoje, como se chama, foram estruturados por nós, geridos por nós. Então, apesar de eu dizer que nós somos uma startup, né, que começou em 2017, na realidade, nós temos uma experiência de 20 anos no setor. Atualmente, a Real Estate Capital administra ou é consultora de um fundo de investimento imobiliário de CRIs, que todos sabem do que se trata. O fundo hoje está com 320 milhões de reais, começou em dezembro de 2016, janeiro de 2017, e por trabalho e um pouco de sorte também, nós fomos o fundo de CRI de melhor performance nos últimos 12 meses, dando uma distribuição de dividendos de 13% no período de 12 meses. Esses 13% são líquidos de imposto de renda, porque os fundos de investimento imobiliário são isentos de imposto de renda na fonte e na declaração para pessoas físicas. Então, é uma plataforma REC recente, com profissionais de larga experiência e fazendo um bom serviço, quer dizer, nos últimos 12 meses, dando ao investidor não só um bom retorno, mas total transparência. O nosso lema é dar transparência total e absoluta de tudo que nós fazemos. Então, o nosso relatório mensal ele é completíssimo, aonde nós investimos, taxa de aquisição, distribuição geográfica, distribuição por indexador, loan to value, uma série de coisas. Inclusive, vale até a pena visitar a nossa página, onde tem o nosso relatório de CRI. Atualmente, estamos administrando ou sendo consultores de 450 milhões de reais, após um ano e pouco de atuação, e o nosso objetivo é crescer no médio prazo, prestando um bom serviço, bom retorno, investimentos de segurança, obviamente, porque muitas vezes é fácil você fazer altos retornos tomando riscos altíssimos. Não é o nosso caso. A gente trabalha com volatilidade baixa, riscos moderados e um retorno adequado, ajustado ao tipo de risco no qual nós trabalhamos. Então, descrevi mais ou menos a Real Estate Capital e o que nós estamos nos propondo a fazer. Certo. Então, Marcos, Frederico, se quiserem também acrescentar, pode ficar à vontade. À vontade. Olá a todos, obrigado aí pelo convite. Eu estou envolvido na área de securitização desde 1998, fui aos Estados Unidos, passei mais de 11 anos lá, primeiro em ter estudado, fiz meu mestrado, depois fui para o escritório de advocacia por 7 anos trabalhando em securitização, depois trabalhei numa instituição financeira ainda nos Estados Unidos, depois ao meu retorno no Brasil em 2010, me juntei ao Moise na Brasília, fui diretor da Brazilian Mortgage e da Brazilian Securities, sempre trabalhando nessa ponte entre o mercado de capitais e a área da indústria imobiliária. Oi, pessoal, eu sou o Marcos, minha carreira inteira eu trabalho na área de investimentos, eu me juntei à empresa que o Moise fundou em 2011, mas antes disso eu trabalhei já em private equity, olhando bolsa de valores, trabalhei em alguns bancos de investimento, então desde estágio estou trabalhando na área de investimento e desde 2011 mais focado só em real estate mesmo. Certo. Então, dentro da proposta, até para o pessoal entender, né, que são várias instituições, então, a atual administradora, que é Rio Bravo, está propondo, então, a substituição também do serviço de administração fiduciária, que seria substituindo a própria Rio Bravo pela DRL Trust, e aí a parte mais de consultoria e gestão sairiam a XP Gestão, né, que é a atual gestora, e tem também uma outra consultora que estaria saindo, né, se não me engano, é Atlantis, e daí, então, o conjunto, né, do UBS Brasil e REC Gestão de Recursos fariam esse papel que hoje é da XP Gestão e dessa atual consultora que é Atlantis, correto? Perfeito. Dando um pouco de histórico,
A XP e a Rio Bravo nos procuraram, objetivando a mudança dos prestadores de serviço do fundo XP Macaé, que detém uma torre de comercial alugada 100% para a Petrobras, na cidade de Macaé. O fundo vai bem, é um fundo que tem uma performance muito boa, uma cotação no mercado secundário das cotas a preço justo, e o aluguel está sendo pago rigorosamente no prazo correto pela Petrobras, quer dizer, não tem nenhuma questão envolvendo nem o fundo, nem o inquilino, nem o imóvel. O que acontece é que tanto a XP quanto a Rio Bravo tiveram uma decisão estratégica de focar nos fundos de investimento no qual eles têm gestão ativa e multiativos. Nesse caso, é uma gestão passiva, onde não existe compra, venda, alavancagem, e ela é de um ativo único, é monoativo. Isso fez com que eles decidissem, pelos seus econômicos internos, alocação de recursos, pessoal, que eles não queriam mais realizar tanto a administração fiduciária quanto a consultoria de investimento desse fundo. E nós, como estamos tendo uma atuação boa no mercado, a clientela, os investidores estão satisfeitos com o nosso desempenho, e adicionalmente a isso, pelo fato de nós termos uma certa experiência no setor, nós somos convidados para ser o consultor de investimento desse fundo. Nós, de bom grado, aceitamos o desafio, achamos que podemos continuar o bom serviço que está sendo realizado pela XP, e achamos que a BRL também pode dar um bom serviço, semelhante ao que a Rio Bravo presta aos seus investidores. Temos experiência com a BRL, com os nossos 2 outros fundos, com sucesso, com muita competência, governança, compliance. Então, nós achamos que tanto o BRL quanto nós, REC e UBS, podemos continuar prestando um bom serviço à clientela e tendo uma boa gestão do ativo. O Marcos aqui visitou Macaé, visitou o prédio, conversou com o pessoal da Petrobras, vimos as condições do edifício em si, se está bem mantido, se tem alguma reclamação da Petrobras, no sentido de já estabelecer um canal de comunicação com o inquilino, que é muito importante, e verificar se o prédio tem as condições boas para a continuidade da Petrobras e a continuidade do nosso trabalho. E isso, ele verificou tudo em ordem. Adicionalmente a isso, nós também estudamos os contratos que a Petrobras tem com o imóvel, no sentido de verificar também se a Petrobras continuará usando o edifício, se há nenhuma mudança de administrador fiduciário e ou consultor provocaria alguma descontinuidade nesse contrato. Os contratos são bons, alguns são de longo prazo, tem algumas multas importantes, que faz com que a nossa visão e o que a gente chama um educated guess, né, quer dizer, uma avaliação da continuidade da Petrobras, nos traz um certo conforto de que o contrato permanecerá em vigor e a Petrobras continuará utilizando. Olhando também o mercado de Macaé, não existem muitas outras opções para uma empresa que tem 2.000 ocupantes, né, no prédio. Quer dizer, não tem muita opção na região para eles se mudarem. E Macaé, e agora todo mundo está acompanhando, quer dizer, o pré-sal, o setor de óleo e gás continua tendo uma certa recuperação, então nós achamos que a situação está relativamente confortável para fazer essa mudança de prestadores de serviços, e nós estamos aqui muito felizes com o convite, quer dizer, é um convite muito bacana, porque de uma certa maneira é um reconhecimento ao trabalho que nós estamos fazendo, então nós estamos muito felizes. É um processo, obviamente, de consulta pública, né? Uma consulta, não é na Assembleia a votação, mas aí o Frederico pode comentar um pouco sobre esse processo, como funciona a consulta, os investidores recebem um e-mail, votam, né? Então, só para ressaltar, até para o cotista atual, ou potenciais investidores que têm interesse no fundo, não é um problema nenhum, pelo contrário, como vocês falaram, não é um problema que está ocorrendo com o fundo em si, simplesmente é uma questão estratégica da Rio Bravo, que dentro desse contexto novo dela, não faz tanto sentido ela ter esse tipo de fundo
né, de gestão passiva, um monoativo, da mesma forma que a XP Gestão, né, como gestora, de repente está seguindo um outro caminho, e o BS para a REC, do ponto de vista de foco e negócio, então, faz sentido para vocês, então, por isso que vocês aceitaram se colocar à disposição do mercado para substituir essas instituições, não é? Exato. Quer dizer, para nós, nós temos o que eu diria uma capacidade ociosa. O que significa? A nossa equipe, do jeito que ela está instalada, nós conseguimos fazer consultoria e gestão de fundos de investimento imobiliário até um valor de 10 bi, sem ter grandes adições na nossa equipe. Então, como nós somos um startup, nós temos condições de facilmente agregar esse desafio, esse trabalho novo à nossa rotina diária, sem ter grandes investimentos. Então, para nós é importante. Quer dizer, nós somos agnósticos nesse ponto, e neste momento, seja fundo com gestão ativa ou não, seja fundo de monoativo com gestão passiva, quer dizer, nós já fizemos dos 54 fundos 15 bi, eu acho que 5 bi, mais ou menos, era gestão ativa, e o restante dos 10 bi era uma gestão passiva de monoativos. Quer dizer, nós temos experiência e podemos nos dedicar tanto num contexto quanto no outro. E o UBS, então, enfim, você está colocando como uma startup, mas o UBS já é uma instituição extremamente tradicional aqui no Brasil, já tem um fundo de recebíveis, né, no mercado, um fundo listado, com bastante sucesso. Então, o projeto do UBS, REC, enfim, a equipe de vocês, é expandir essa área imobiliária dentro da instituição? O que é importante, Thiago, colocar é o seguinte, o time core de portfólio management, né, como a gente chama, é a Real Estate Capital, é a REC. Quer dizer, esse é o time que faz, de fato, todo o trabalho de identificação dos investimentos, avaliação, comitê de investimento. Então, a REC, como uma empresa, vamos dizer, que pertence aos seus colaboradores, isso é muito bom, porque você tem alinhamento de interesse total com os investidores, né? Ela é a que presta, de fato, o serviço todo ao qual nós estamos nos propondo. E o UBS, nós temos um acordo de exclusividade mútua, onde os clientes do UBS investem via a nossa plataforma. Quer dizer, esse é, vamos dizer, o papel de cada uma das instituições. E a nossa ideia é crescer, quer dizer, nós temos, por exemplo, o fundo de recebíveis, nós temos um capital autorizado, sem necessidade de assembleias, de chegar até 3 bilhões de reais. O nosso fundo de office, que acabou de ser capitalizado no dia 25 de abril, tem um capital autorizado até 5 bi, né, de reais, não 25, 5 bi de reais. No dia 25 de abril entraram os recursos. Então, nós temos um plano de médio prazo de chegar até 8 bi de reais de consultoria e gestão de fundos imobiliários. Certo, então o Frederico ia explicar agora justamente para o cotista que ainda tem dúvida como é que ele pode exercer esse direito, né, quer dizer, votar em aprovar ou não aprovar essa proposta de substituição dos principais prestadores de serviços do fundo. Exato, Thiago. Então, o procedimento é muito simples, tá? Basta o cotista ir ao site da Rio Bravo e no link do fundo XP Macaé vai encontrar um sublink com a consulta, o modelo de carta-resposta à consulta formal. Basicamente, ele clicando no link, ele vai obter o modelo do voto, basta ele preencher com os dados, exercer a votação, né? Ele pode mandar por correio ou, obviamente, muito mais fácil por e-mail, né? O e-mail é o próprio e-mail da Rio Bravo, ri@riobravo.com.br. Basta ele firmar, digitalizar e anexar junto um documento, seja o RG ou a CNH, com foto. E, obviamente, se for um apoderado, né, uma procuração, o instrumento de procuração, né? Então, é muito simples, né, e qualquer dúvida também, a Rio Bravo está em contato com os investidores, e é muito fácil de se solucionar os problemas também. Então, é um processo bem ágil em termos de votação. Obviamente, também você pode mandar por correio, se essa for a preferência também. E nesse modelo de carta formal está o passo a passo que eu acabei de mencionar.
A gente acha importante até 5 de junho para prazo da conclusão da consulta formal. Tá? Então, 5 de maio encerra-se o processo, né? Então tem um pouco menos aí de um mês, e vários investidores já exerceram o voto, né? Então, é um processo aí que está andando bem rapidamente aí com a participação e o engajamento relevante dos cotistas. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida, quer dizer, se algum dia se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para responder qualquer pergunta, assim como a XP e a Rio Bravo. Quer dizer, é importante ressaltar o seguinte, tanto a Rio Bravo quanto a XP, eles têm uma responsabilidade grande com seus investidores, e obviamente, dentro desse contexto, eles procuraram fazer uma transição desse serviço da maneira mais tranquila possível, e achando um provedor de serviço que pode dar continuidade ao bom serviço que a XP e a Rio Bravo estão fazendo. É importante ressaltar também, enfatizar o fato de que, não vou dizer que é uma gestão fácil, não é isso, eu não quero minimizar, mas é um mandato limitado, quer dizer, nós não vamos vender o prédio, comprar o prédio, não, né? Então, realmente é um trabalho que não demanda muita decisão, muita sofisticação na avaliação. É guardar bem o ativo, verificar se está tudo em ordem, o contrato em ordem, os aluguéis sendo pagos, ter uma interlocução com o inquilino que faça com que qualquer demanda que o inquilino possa ter, nós possamos atender de uma maneira profissional, eficiente, rápida. Então, eu acho que é relativamente tranquilo para nós fazermos esse serviço. E só uma dúvida, porque a consulta foi feita no dia 5 de abril, né? Então, a princípio, tinha o prazo até o dia 5 agora de maio, mês de maio. Aí a Rio Bravo publicou um comunicado que prorrogou o prazo por mais 30 dias, né? Quer dizer, quem já votou não precisa modificar nada, só os cotistas que ainda não exerceram esse direito podem fazê-lo, então, até agora, o dia 5 de junho, correto? Perfeito, Thiago. Bem lembrado, os cotistas que já exerceram o voto, nada mais é necessário, o voto dele vale e está sendo contado. Então, pode ser feito via... Quer dizer, tem um processo de imprimir, assinar, mas ele pode ser entregue também por e-mail ou mesmo enviado por carta para a Rio Bravo, que é a atual administradora do fundo, né? Exatamente. E dentro desse modelo de carta para consulta formal, tem esse passo a passo, tá? Tanto o endereço para envio do voto físico, né, a Rio Bravo, e também o e-mail para o envio digitalizado. Qualquer uma das duas formas funciona, né? Evidentemente, a forma digitalizada é mais fácil, né? Lembrando apenas que é necessário anexar ao e-mail um documento oficial com a foto, seja o RG ou a CNH. Lembrando, então, que a substituição, né, dos prestadores de serviços do fundo, então, dependem, no mínimo, 25% do total das cotas que são emitidas pelo fundo, correto? Exato. E caso não tenha essa aprovação, quer dizer, a Rio Bravo, a XP também não é uma questão de estar renunciando à gestão e administração, né? Caso não seja aprovado, as duas instituições continuam, quer dizer, o cotista atual também não precisa ficar preocupado nesse sentido, não é? Exatamente. Exato. Caso não seja atingido o número, né, o quórum, tudo fica como está. Não haverá nenhum impacto, interrupção nos serviços prestados pela Rio Bravo e pela XP. Certo. E, enfim, o Clube FI é uma plataforma, né, um site onde reúne muitos investidores todos os dias, então a gente tem desde o fórum em geral, mas também temos o fórum para cada um dos fundos listados, né? Enfim, o XPCM é um fundo bastante conhecido, então a gente também acompanha comentários de outros colegas, investidores, né? Grupos também fechados de WhatsApp, enfim, a gente sabe que vou colocar para vocês algumas questões, né, em relação ao fundo que eu vejo, né, que então, a região de Macaé, no Rio de Janeiro, enfim, o Rio de Janeiro em si, né, passa por dificuldades, né, e a cidade tem uma dependência forte desse setor de petróleo e gás, ela vive disso, então eu queria que vocês fizessem uma análise para o investidor também entender como é que está a situação atual, né, da cidade, do setor,
e também em relação ao fundo, que sempre é colocado, né, como um risco maior, principalmente porque está fora, não é um edifício, não é um monoativo que está em São Paulo, capital, ou mesmo no centro do Rio de Janeiro. É uma cidade, né, que fica aí, não tão longe, mas é quase 200 quilômetros, né, da capital. Então, esse tipo de edifício, né, que hoje é locado pela Petrobras, e não perderia um pouco da versatilidade, que a gente espera que a Petrobras continue, né, por um prazo mais longo, né, mas sempre tem que ter a ideia do plano B, né, quer dizer que naquela região o edifício teria dificuldade de locar para uma outra empresa de grande porte, ou partir, por exemplo, para um modelo tradicional das lajes corporativas, que poderia alocar para várias empresas diferentes. Quer dizer, que se vocês pudessem fazer um pouco desse exercício também para o cotista entender um pouco também esses fatores de risco. A pergunta é ótima, quer dizer, toda vez que você tem um imóvel locado a um inquilino, você sempre corre o risco de esse inquilino sair e provocar a vacância no imóvel. Haja visto um outro fundo que nós fizemos no passado, que é o Torre Almirante, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, um prédio maravilhoso, que estava sendo ocupado 100% pela Petrobras, e devido à redução de contingente lá, e redirecionamento das pessoas para outros imóveis na região, eles acabaram saindo do edifício. Lá era um contrato chamado típico, onde você pode, com um aviso de 3 meses, decidir sair do imóvel e pagar as multas relacionadas ao contrato, e é isso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Nesse caso, em Macaé, é uma situação um pouco diferente. Os contratos, são 3 contratos de aluguel, 3, que se sobrepõem. O primeiro, ele é um contrato típico, onde a Petrobras pode sair a qualquer instante, mas tem 2 outros contratos que se acresceram a este, que são atípicos, e eles têm cláusulas que a gente chama de cross default. O que significa? Se um dos contratos é cancelado, todos os outros são acionados e a multa é altíssima. Por quê? Porque os contratos atípicos, eles vencem em 2023, eu não lembro o mês. Qual mês? Setembro de 2023. Então, existe uma certa visibilidade na permanência do inquilino, pelo menos até setembro de 2023, que é 4 anos e meio, né? Então, isso dá um certo conforto de que ou o inquilino estará lá, ou ele pagará os valores dos aluguéis correspondentes até o final do contrato, que é setembro de 2026. Então, isso nos dá um certo conforto. Obviamente, até 2023, a situação deve melhorar. Nós estamos com uma perspectiva de novo governo, reforma de previdência, as licitações de contrato pré-sal. Nós temos visto muitas empresas de óleo e gás querendo se instalar. Nós já vimos alguns contratos importantes de novos inquilinos do setor no Rio de Janeiro. Exato. Então, e tem um aeroporto que está sendo, né, reformado. O aeroporto foi objeto de uma concessão na última rodada do governo, a Zurich, que administra aeroportos na Suíça, e alguns aqui no Brasil também venceu a licitação, e vai haver uma ampliação e a utilização contínua do aeroporto de Macaé. De Macaé, propriamente Macaé. Então, nós achamos e nós temos que levar em conta que são 2.000 funcionários Petrobras que estão usando o imóvel, quer dizer, não é tão fácil relocar todo esse povo. E adicionalmente a isso tem o contrato. Agora, se eventualmente, porventura, esse imóvel fica vago, seja hoje ou seja em 2023, nós achamos que seja ele alugado para uma empresa ou lá com as lajes com multiusuário, num prazo de 6 meses a 1 ano, se consegue colocar um novo ou vários novos inquilinos nessa região, porque é uma região muito importante no setor de óleo e gás. É diferente do centro do Rio, porque muitas vezes o pessoal avalia Rio de Janeiro como um todo, né? Rio de Janeiro. Assim, não, tem que ir micro-regiões. Então, Rio de Janeiro é o quê? É centro. Rio de Janeiro é o quê? É Barra. Rio de Janeiro é o Porto Maravilha, né? Perdão. Então, tem que olhar as micro-regiões. E depois tem que olhar os edifícios. Depois tem que olhar que tipo de aluguel que está se praticando na região. Então, falar de uma maneira assim, é Rio de Janeiro, não faz muito sentido. Lá é uma micro-região, Macaé. Tem a sua vocação, tem os seus inquilinos potenciais, tem a sua indústria. Então, isso não quer dizer que em 2023 não fique vago.
mas o que eu quero dizer é que a avaliação tem que ser feita de uma maneira muito distinta. Então, você fala, você prefere Macaé ou centro do Rio hoje? Sim, por quê? Porque Macaé tem inquilino, tem microrregião, tem pouco imóvel. Centro do Rio tem muita gente, tem 37% de vacância, os aluguéis estão na faixa de R$70 por metro quadrado, então tem toda uma dinâmica diferente na hora de fazer a avaliação, né? Então, precisa tomar muito cuidado, porque o mercado de imóveis de escritório, ele é um mercado que ele tem que ser visto muito pela sua localização, muito pelo seu uso, muito pela demanda e pelo valor do aluguel. Então, e essa avaliação nós fizemos, obviamente, quer dizer, nós não temos bola de cristal, mas tudo nos leva a crer de que as condições estabelecidas hoje continuarão. E, de novo, reforçando, se eventualmente algo venha a acontecer no futuro, aconteceria com nós sendo consultores, ou com a XP consultora, ou qualquer outro consultor, quer dizer, são eventos que são alheios à nossa vontade, qualquer evento de vacância, mas a probabilidade parece baixa pelos contratos que foram muito bem estruturados e estão muito legalmente muito firmes, né? Então, até uma questão interessante que você colocou, né, hoje, por exemplo, né, se ocorresse esse evento de vacância num edifício, né, como é esse em Macaé, você vê que vocês, né, como consultores, gestores desse segmento, seria mais fácil, entre aspas, vamos dizer assim, reestruturar, né, conseguir novos locatários ou uma empresa de grande porte para substituir a Petrobras do que esse prédio estivesse, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, que a gente sabe que está numa situação difícil ainda? Ah, com certeza. A situação dos imóveis no centro do Rio de Janeiro é realmente muito complexa, porque você tem uma competição de imóveis próximos, que se você parte do pressuposto que o Porto Maravilha é pertíssimo, né, do centro, são imóveis novos, e a concorrência com relação a aluguel está realmente, vamos dizer, muito forte. Você tem, no Porto Maravilha, você tem imóveis novos com aluguel de R$65, R$70 o metro quadrado. Carência de... E carência de 6 meses, ano. O Rio de Janeiro, os aluguéis no centro chegaram a R$140 o metro quadrado, R$160 o metro quadrado. Nós vimos alguns imóveis sendo alugados a R$40, R$45 o metro quadrado. A Caixa, recentemente, acabou de sair do Almirante Barroso, foi para o prédio, como é que chama? Passeio, né? A gente acha que é um aluguel de R$70, né? R$75 o metro quadrado. Então, sim, a resposta short answer é sim. Quer dizer, Macaé, para nós, é um pequeno hub muito mais, vamos dizer, consistente do que o centro do Rio de Janeiro neste momento. Bom, interessante essa análise, né? E o fato de imóveis ser tão otimizado pela Petrobras, né? Foi feita várias adaptações, até por esse motivo teve diferenças de contratos, como vocês comentaram, né? Então, vocês concordam que a probabilidade de sair da empresa no final do contrato fica minimizada, até porque essas adaptações têm custos elevados com a mudança, né? Acho que isso poderia ser um fator para deixar o cotista atual mais tranquilo nesse sentido, né? Até estava lendo aqui um relatório de um analista independente de fundos imobiliários, dizendo até que existe o edifício interligado diretamente com as plataformas de exploração de petróleo por cabos de fibra ótica, né? Quer dizer, é mais um adicional aí para dificultar, né? Vamos dizer assim, quer dizer, a Petrobras tem que pensar muito se fosse sair desse edifício, né? Exatamente, a gente concorda com esse analista, quer dizer, de fato, quer dizer, a probabilidade da vacância é baixa. Então, nós estamos confiantes que uma simples alteração, mudança dos prestadores de serviço não teria nenhum tipo de impacto em nenhuma decisão de continuidade ou não do inquilino no imóvel. Sim, e entrando mais outros comentários que a gente vê também sobre o fundo, em parte vocês já responderam, né, seria como funciona, porque esse contrato tem características peculiares que parte ele é típico, parte é atípico, mas o peso maior, né, relevante, ele é na parte típico, né, o contrato, em que tem a questão da revisional e está previsto uma revisional agora para
mês de junho já, né, quer dizer, agora no curto prazo, vocês enxergam que isso pode trazer impactos negativos para a receita do fundo, dado que os contratos lá em 2013, quer dizer, a realidade do mercado era outra, quer dizer, o preço do metro quadrado era outro, quer dizer, como é que está essa relação aí com a Petrobras no sentido da negociação desses valores? Então, obviamente, uma revisional, ela não tem uma data de uma revisional. O que acontece? A partir de uma determinada data, existe a possibilidade, tanto do locatário quanto do inquilino, de solicitar uma revisional. Isso não é uma certeza. Quer dizer, nós não temos a segurança, a certeza de que existirá uma solicitação de revisional. Então, isso é um ponto importante. Então, nós temos que esperar e ver se o pedido de revisional acontecerá sim ou não. Uma parte relevante dos contratos, os 2 contratos, eles não são elegíveis à revisional. Então, pelo menos uma parte do aluguel não tem nenhum risco de sofrer redução ou aumento. A parte do aluguel que pode sofrer uma revisional é a parte típica, que são hoje R$ 88 o metro quadrado. Acreditamos que a probabilidade de ter um pedido de revisional sobre esse valor é baixa. Entretanto, por força de governança, talvez, a Petrobras talvez peça uma revisional, mas isso é algo que nós vamos lidar se e quando acontecer, quer dizer, nós não sabemos necessariamente se isto ocorrerá, mas se vier a ocorrer, nós vamos sentar, conversar, discutir, ver o que se faz, né? Mas... Só uma informação a mais, em 2016, teve uma revisional para baixo de mais de 15%, de 17%. Então, já houve um ajuste para baixo do aluguel desse contrato típico. Exato, e no momento de flor, né, onde realmente os mercados estavam muito deprimidos. Hoje nós estamos num momento melhor. Quer dizer, se eventualmente houve uma revisional em 2016, onde teve essa redução de aluguel, a probabilidade de ocorra uma nova é baixa. Mas isso é business risk, né? Quer dizer, faz parte do jogo. A pessoa tem um bom inquilino, tem um bom aluguel. Hoje o fundo dá 10,5%, né? De 10% de distribuição de dividendos por ano, que é um rendimento maravilhoso comparado com os seus pares listados, né? Nós temos até fundo que dá 4% ao ano, 5% ao ano. Esse está dando 10 e pouco. Então, obviamente, é elevado comparado com seus pares. Existe um certo risco de acomodação, mas é algo que tem que ser enfrentado se e quando acontecer. Vocês veem que os preços atuais na região, hoje praticados, claro, de repente não tem um né, parecido na região como esse edifício, mas vocês veem que o preço atual do contrato ele está alinhado com os preços praticados ou está um descasamento muito grande? Parece que sim, o contrato típico parece que está a mercado. É difícil avaliar isso porque o universo ele é menor. Quando você fala em Rio de Janeiro, você fala Faria Lima, Paulista, mesmo lá Chucre Zaidan, ou né, Brooklyn, você tem um universo de comparáveis muito maior. Nesse caso não tem muito. Acho que tem 1 ou 2 prédios próximos. Não tem... Esse é disparado o melhor prédio da cidade, né? Então, não tem muito para fazer uma avaliação e dizer, não, está super a mercado. Quer dizer, se você tem um prédio só que acomoda 20 mil pessoas, qual que é o mercado dele? Né? Essa que é o desafio. Sim, então não faz sentido, eu li algumas análises nesse sentido, né, de repente entender que o preço metro quadrado hoje, né, praticado estaria acima, em comparação com edifícios no centro do Rio ou da Barra, né, enfim, que são outras regiões, como você falou. Então, dado o que vocês colocaram aqui, então, esse tipo de comparação, então, não faz sentido do ponto de vista de vocês, né? Ele é muito difícil, Thiago, é muito difícil ter esse tipo de comparação. Eu vou dar alguns exemplos que vocês vão entender perfeitamente. Centro de São Paulo, você consegue alugar imóveis a R$ 34, R$ 35 o metro quadrado. Prédios totalmente decrépitos, região super terrível, 34. Aí você vem para Faria Lima, onde está todo mundo feliz, você conseguiu já R$ 180 o metro quadrado, 200 reais metro quadrado, hoje está 120, 130. Você vai para a região da Berrini, onde já foi 110, 120, há 10 anos atrás, hoje está 90, 80. Né? Então, você tem um range
Estou falando só de São Paulo. Você tem um range de R$34 até 180. Né? Tem um edifício aqui no Itaim que dá R$200 metro quadrado. Então, você tem uma variedade enorme de aluguéis por metro quadrado, dependendo das condições do imóvel, das condições da região, localização. Então, quando você tenta comparar Macaé com Rio de Janeiro Centro com Barra, são comparações um pouco complexas, né? Não é muito simples. Se você pega um bairro, é diferente. Você pega, vamos dizer, a região da Berrini lá. Então, os comparáveis estão lá, 90, 80, 100, 110. Você consegue ter uma percepção maior de valor justo de aluguel. Quando você pega e compara Berrini 190 com centro da cidade 35, né? Difícil, não é uma coisa simples. Agora, infelizmente, quer dizer, eu tenho 60 anos, quer dizer, eu estou na indústria de fundos de investimento de outras naturezas há 40 anos. Fundo de investimento imobiliário, eu faço isso há 20 anos, né? Então, a gente tem uma percepção maior desse tipo de avaliação, mas às vezes um analista mais jovem, ele pode ter uma percepção, Rio de Janeiro, ele não sabe aonde, não sabe o endereço, nunca foi, nunca viu o prédio, não conhece o inquilino, aí começa a falecer esse tipo de análise. Infelizmente, nós temos muito disso. O que eu tenho visto de relatórios horríveis de analistas, não vou nomear, mas umas coisas absurdas. Aí eu falo, não, meu Deus, o que é isso? Alguém está pagando para essa pessoa escrever esses absurdos. Mas isso é o que acontece, infelizmente, numa indústria que está evoluindo, que está se desenvolvendo, que está tendo novos profissionais, né? Então, às vezes acontece isso, né? Cada um se dá o direito de dar uma opinião, né? Então, é complicado isso, né? Aí vai lá você e vai falar, não é bem assim, aqui é assado, tal. Aí chama o analista e fala, você já viu isso aqui? Como assim? Você não viu esse lado? Puxa, eu não vi, tal. É na esquina, não é na esquina, no meio do quarteirão, tem garagem, né? Então, às vezes eu me exalto com esse tipo de coisa, porque, depois de tantos anos, né, fazendo gestão de fundos, 40 anos, 20 anos de fundo imobiliário, a gente ainda se depara com algumas coisas dessa natureza. E aí você vê, por exemplo, o cara faz um fundo imobiliário, escolhe um prédio, entra 5 mil investidores, de repente vem o analista e fala uma coisa. Aí todo mundo começa a ligar, chega lá no nosso escritório e fala, como é assim, como é que é? Tá. Aí você fala, tá bom, não é bem assim, quem falou, aonde, por quê, como? Vem comigo, vamos olhar, vamos ver. Eu me exalto, não é? Mas fazer o quê? É isso, quer dizer, a gente, graças a Deus, eu tenho a experiência, meu time tem a experiência de ter vivido 20 anos desse troço, 54 fundos imobiliários. Nós éramos market share 60% em 2012, né? Até hoje, os fundos são o quê? 60 bi? Quanto é de fundo que tem imobiliário? Estado, 50. 50 bi. Então, nós estamos falando que, mesmo hoje, nós era 30% do mercado. Então, a gente já viu de tudo. Já viu hotel que não deu certo, já viu shopping center lá no Rio de Janeiro, que a favela Rocinha tirava no shopping center, uma coisa absurda. A gente já viu de tudo, né? Hotel flat desalugado, hotel flat alugado. Vimos de tudo. Prédio vago, prédio cheio. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Mas é legal, a gente se diverte, nós gostamos disso, tanto é que nós estamos aqui após tantos anos, se divertindo e querendo mais, né? O que nós queremos é mais, nós queremos poder contribuir com a nossa experiência de tantos anos para a indústria. Quando nós começamos, Fábio Nogueira e eu, que fomos os cofundadores da plataforma, no começo ninguém sabia nada, quer dizer, quando fizemos o primeiro fundo de investimento imobiliário, era assim, minha mãe, minha tia, minha avó, todo mundo comprava a cota, porque eles gostavam de mim, com 600 investidores. E aí todo mundo ficou feliz com o Shopping Higienópolis. A partir disso, nós juntamos 36 mil investidores quando nós vendemos para o BTG. Mas essa foi uma jornada. Fomos no Ministério da Fazenda, pé de isenção, na CVM, fundo de fundos. A gente gastou muito tempo, não só fazendo o nosso negócio, mas contribuindo para a indústria. CRI, quando nós fizemos o primeiro CRI no ano 2000, sênior e júnior. Hoje todo mundo fala cota subordinada, como se fosse alguma coisa muito simples. Nós fomos na CVM para aprovar a subordinação de CRI, que depois eles usaram a ideia que nós tivemos junto com o Banco Interamericano nos FDICs. Hoje, FDIC subordinado, ninguém sabe disso, subordinado em cota sênior de FDIC, é porque nós fizemos CRI em 1999 e 2000 com sênior e subordinado. E a gente aprendeu aonde? Nos Estados Unidos. Fomos no Freddie Mac, Fannie Mae, aprendemos. Real Estate Investment Trust, fomos nos Estados Unidos, na IREIT, que é a Associação Americana de Fundos de Investimento Imobiliário, aprendemos, trouxemos para cá todas as técnicas.
E queremos continuar contribuindo, quer dizer, nós estamos muito felizes com esse convite. Esse convite para nós é uma honra e é um desejo de continuar contribuindo, não só para esse fundo, mas como a indústria como um todo, né? E com parceiros como o Clube FI, que é maravilhoso, nós tendo a oportunidade de falar com o investidor, explicar, tá sempre pronto para responder as dúvidas, total transparência, é muito bom isso, estou muito feliz, porque quando nós começamos não tinha um investidor de fundo imobiliário de varejo, não tinha. Zero, não existia. 97, 98, não tinha. E hoje são 200 mil. São 200 mil investidores. 300 já. Olha, 100 mil a cada vez que cresce. A última vez era 200 mil. Estou super feliz com isso. Então, nós estamos aqui muito felizes de estar contribuindo. Eu me empolgo muito, me divirto no dia a dia, minha equipe também. E a gente faz tudo com muita seriedade e muito amor. Então, isso aqui é bacana. Interessante, mas agora foi com convicção mesmo e deixou claro, né, que tanto você e todos os demais aqui estão há bastante tempo, né, acho que quem criou aí, ajudou a criar, né, o Pátio Higienópolis aí, acho que tem um selo de qualidade aí. Então, para o investidor entender, você comentou, né, nos atuais preços, colocando na balança, né, enfim, está muito mais pro lado da continuidade da Petrobras, ainda assim você tem aí pouco mais de 4 anos até o vencimento desse contrato. Quer dizer, o fundo, então, o retorno dele ainda ele está bem posicionado com os pares que são listados hoje, de laje corporativa monoativo, né? Então, se você colocar acho que você comentou também, né, pegar os principais endereços de São Paulo, que tem hoje listado em bolsa 4,5%, 5%, quer dizer, então tem um prêmio bem interessante para o investidor ainda poder arriscar para fazer sentido ele ficar posicionado ou até aumentar a sua posição aí no XPCM 11, né? Eu acho o seguinte, quer dizer, a beleza também é que, diferente de você vender um imóvel que está alugado para um escritório de advocacia, ou um médico, ou um dentista, né, ou mesmo um flat, através do fundo imobiliário listado na Bolsa, você tem a liquidez. Então, se um dia você acha que não é tão bom, se você acha que vai ficar vago, você pode vender na Bolsa, na B3, é maravilhoso isso, sabe? Você ter condições de mudar de posição, eu agora não quero mais Macaé, porque eu não gosto de Macaé por algum motivo, né? Você vende lá e compra alguma outra coisa. Então, eu acho que isso é muito importante, né? O investidor ele não está amarrado e preso com esse investimento, ele tem a flexibilidade de, se e quando ele não se sentir confortável com o investimento, ele vender. Mas uma informação, um statement, né? Como se fala statement? Uma afirmação importante, né? É o seguinte: o que nós estamos hoje fazendo, o que nós estamos pleiteando, que é uma aprovação de mudança de provedor de serviço, em nada altera as condições econômico-financeiras do investimento, nem do seu inquilino, nem do prédio. Quer dizer, seria muito diferente se nós dissessemos, não, agora nós vamos assumir e nós vamos vender, vamos construir um puxadinho do lado, não vamos fazer nada disso, então tá tudo tranquilo, quer dizer, o voto deveria ser um voto muito simples, né? E, de novo, se o investidor não gosta, vende, compra, se ele gosta, ele compra mais. Eu acho bacana, mas eu não vou dar uma recomendação de compra ou de venda, eu acho que isso é uma decisão individual de cada investidor. Quer dizer, tem alguns investidores que preferem investir em shopping center, ao invés de imóvel comercial, acha que tem mais potencial, e não disputo, pode ser que sim, dependendo do shopping center, tem alguns fundos de shopping muito bons, outros de logística, onde você tem contratos de build to suit de 10, 20, 30 anos, né, com empresas grandes, então talvez um retorno um pouco mais baixo, mas a garantia de continuidade no longo prazo. Então, tudo tem aquela a sua, vamos dizer, avaliação, retorno, risco, muito importante. Nesse caso, parece alguma coisa meio simples, parece que o rendimento é muito bom com relação ao risco que o investidor está assumindo, parece. Agora, isso é decisão de cada investidor, né? Sim, e olhando a gente tem uma ferramenta do BFI que pega a evolução do número de cotistas, né? Então, vem crescendo esses últimos meses e esse ano já ultrapassou a marca aí de 10 mil cotistas, né? Então, caso também, essa é uma dúvida, né? Se for aprovada essa substituição, haverá algum tipo de aumento na taxa de administração, gestão, ou custos adicionais aí de consultoria? É uma ótima pergunta. Nada se altera. Todo e qualquer custo que está sendo assumido hoje pelo fundo,
com relação aos seus prestadores de serviço continuará o mesmo, exatamente o mesmo. Não é a mais, não é a menos, é o mesmo. E nós consideramos que é um valor justo para prestar esse tipo de serviço, quer dizer, nós assumimos esse desafio partindo do pressuposto que existe uma remuneração adequada para o serviço que nós prestamos ou podemos prestar e adequada aos prestadores anteriores. Quer dizer, eu tenho uma frase que eu gosto muito de repetir: o lucro, ele é, na realidade, a remuneração justa pelos bons serviços que a empresa faz aos seus clientes, fornecedores, funcionários e acionistas. O lucro ou a receita é uma consequência, né? Então, eu acho que é assim, quer dizer, todos os negócios que eu fiz na minha vida, fui sócio de vários bancos, e tive várias empresas, tanto aqui quanto no exterior, de asset management, inclusive, a gente sempre olhou desse jeito, quer dizer, qual que é a receita, qual que é o lucro? É aquilo que você merece. Se faz um bom serviço, recebe. Não faz bom serviço, o cliente te troca. É exatamente assim. Certo. Então, a gente está chegando aqui na parte final da entrevista, então eu gostaria que vocês comentassem algo que, de repente, não abordou, que seja importante aí nesse processo todo aí de votação, possível substituição aí dos prestadores de serviço, ou alguma coisa específica aí do fundo que vocês queiram comentar. Eu vou, obviamente, passar a palavra para o Fred e para o Marcos, né, que falaram muito pouco. Eu tenho esse hábito. Normalmente, eu falo muito. Eu gosto muito de falar. Então, eu me divirto com essas conversas, interlocuções. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu procurei, durante esses últimos 40, 50 minutos, fazer um marketing enorme da nossa empresa e da nossa atuação. Por que isso? Porque eu gostaria muito que vocês votassem a favor de nós, né? Então, eu fiz todo esse discurso muito vendedor e mercadológico e tudo mais. Então, se eu exagerei um pouco, depois vocês me contam, eles vão me cobrar, falando, você exagerou. Mas eu me empolgo, eu acho legal, acho o desafio bom, estou a fim de fazer, vou me dedicar. Então é isso, eu fiz meu comercial, aproveito aqui, né? Fala aí, Marcos, diga aí. Não, é isso, a gente pede a confiança aí do público, né, dos cotistas, e nos comprometemos a dar continuidade ao ótimo trabalho que vem sendo feito pelos atuais prestadores de serviços do fundo. Exato, e reiterar a nossa disponibilidade, caso haja qualquer dúvida, qualquer cotista queira explorar algum assunto adicionalmente conosco, estamos à disposição. Novamente, o link do site da Rio Bravo, vocês obtêm as informações necessárias e espero que seja um processo fácil e estamos aí sempre à disposição. Certo. Então, Moisés, acho que não precisa ficar preocupado com isso, ao contrário, acho que a nossa audiência gosta desse tipo, né, de colocação, desse tipo de entrevista. Já fizemos até o João participou, né, de uma live, né, então era ao vivo, sobre o ESAPAR, né, que também estava num processo, não digo semelhante, né, mas também tinha a questão da votação. Então, o objetivo era esse mesmo, né, abrir esse espaço. Então, o CUBEFI é esse canal aberto para gestores, administradores, investidores de forma geral. Então, o objetivo era esse, você realmente colocar, explicar, enfim, fazer essa propaganda, vamos dizer assim, né, da instituição, para que o cotista atual entenda, né, a proposta, a qualidade, né, da instituição, toda a experiência da equipe de vocês, para sentir confiança e ir lá votar e tomar a escolha que ele achar mais adequada, né? Então, se ele sentiu confiança, com certeza ele vai lá colocar, aprovar e o processo segue, né? Então, eu realmente agradeço aí a participação de vocês, o conteúdo foi excelente, acho que todo mundo conseguiu esclarecer as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, então a gente vai deixar ainda o link da descrição aqui da carta consulta, né? Mas, enfim, é só também entrar em contato com o pessoal da Rio Bravo, né? Então, a gente tem lá o nosso espaço RI hoje no CUBEFI. Qualquer dúvida também pode ser diretamente no nosso site. Então, é isso aí. Então, agradeço aí, espero poder conversar com vocês aí em outra situação, até com outros fundos que vocês venham estar trabalhando. Então, obrigado, Tiago. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado pelo espaço que vocês abriram para nós, foram ótimas as perguntas, e nós estamos à disposição
quando vocês quiserem, para voltar aqui, para falar também dos nossos outros fundos, da nossa estratégia, e poder compartilhar com os investidores como nós achamos que existe muitas oportunidades nessa área de fundo imobiliário, com uma correlação risco-retorno super adequada. Então, nós estamos sempre à disposição, gostamos muito do convite, ficamos felizes, e é isso aí, estamos à disposição. E eu espero que você, Thiago, vote a favor. Não posso, tem que ser neutro aqui, não posso me posicionar muito. Mas o discurso foi bom, foi bem convincente, isso que é importante. Obrigado. Obrigado. Então tá certo. Então um grande abraço para toda a audiência e até o próximo programa.